Antes de começarmos, vamos respirar. Respira. Segura. Solta. Vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu tive várias outras formas de tentar fazer. Isso ao fundo que você vai ouvir é a minha vida. É a minha realidade, é uma criança brincando, uma TV ligada, gato miando, gente passando pra lá e pra cá. E antes disso eu tava procurando um lugar ideal pra gravar. E eu falei, cara, não tem um lugar ideal, não vou parar de gravar, pra mim não vale a pena. E aí, mais uma coisinha do TDAH. Se você encontra um probleminha, você vai lá e poda logo, porque você não quer passar pelo caos, pelo estresse e tudo mais. E assim foi que começou, né? Eu fiz no lugar da outra vez, eu fui lá pra fora, aí ficou dando eco e a criança ficou na porta batendo, me chamando. E eu sentei aqui, quer dizer, eu tinha desistido. E aí eu fui e falei, quer saber, vou gravar com o caos, porque eu tô falando sobre isso, eu tô falando sobre a realidade. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês sobre dentro da minha realidade, sobre a minha vida, sobre as minhas emoções e tudo mais. Tá vendo isso aqui? Foi tudo que eu escrevi e imprimi pra poder conseguir ter foco e falar com vocês do início ao fim sem fugir. Porque o TDAH é assim, a gente começa a falar de uma coisa, aquela coisa puxa mais 10 e a gente esquece da onde a gente saiu, o fio da meada. Tá? Então aqui eu fiz tudo bonitinho e vou ter que ler pra vocês, né? E em cima do que eu for lendo, eu vou falando uma coisa ou outra pra não fugir. Outra coisa que eu falei no Instagram foi: eu preciso gravar vídeos pro YouTube, eu tenho que estar bonita, arrumada, sempre arrumada. Como eu vou fazer isso se eu não tenho essa energia? E aí foi de novo outro, né, choquezinho assim, querida. Você tá gravando a realidade. Então, se você quer que as pessoas entendam que você vive aquilo, você precisa ser aquilo. Um dia eu vou aparecer bonita porque eu vou estar querendo aparecer. Nossa, cara, hoje eu quero me sentir bonita. Eu quero que todo mundo olhe e fale, ai, meu Deus, olha eu. E outros dias, como hoje, é uma segunda-feira. E a segunda é isso. É o que a gente vive. Descabelada, correndo de um lado pro outro, de pijama, criança gritando no nosso pé do ouvido. Se a sua mente não para, se você acorda cansado, se sente um peso no peito sem saber explicar, se sente travado, sobrecarregado ou vazio, esse vídeo é pra você. Hoje, no Pod Alana, a gente vai falar sobre o caos mental, sobre exaustão emocional, a ansiedade, a depressão e aquela trava interna que muita gente tem, que inclusive é do TDAH, né? E a gente nem consegue explicar essa trava. O que é caos mental? Caos mental não é frescura, não é preguiça, não é falta de força. É quando sua mente está sempre ligada, pensando demais, antecipando problemas, revendo o passado, se cobrando o tempo todo. É quando você deita cansado, mas a cabeça não dorme. É quando você acorda cansado, mesmo tendo que dormir. Isso acontece porque o sistema emocional entra em modo sobrevivência. O corpo vive em alerta e o cérebro nunca descansa. Agora eu vou te ajudar um pouco a dar uma controlada nesse caos mental. Quando der assim, sabe, um pane e você estiver com a cabeça super carregada. Você vai dizer em voz baixa, mentalmente mesmo: agora não é hora de resolver a vida, é hora de me acalmar. Mas você pensa isso respirando fundo, sabe? Aqueles puxa, segura e solta. Por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente não pode resistir ao caos. Se a gente resistir, a gente acaba criando algo ainda pior internamente. Vamos inspirar pelo nariz 4 segundos, depois segurar os 2 segundos e soltar os 6 segundos. Ou seja, total 10 segundos. 10 segundos você repete 6 vezes. Isso vai baixar o cortisol e sinalizar a segurança ao cérebro. Quando eu tive uma crise de pânico, eu tentava respirar mesmo assim, e eu não conseguia mesmo. Parece que eu tentava controlar, mas eu só conseguia respirar o que eu tava tentando mesmo, tipo. E, gente, vai respirando, só foca na respiração, pensa na respiração, sabe? Conta os segundos pra você conseguir voltar, recuperar, tomar o fôlego e prosseguir, tá bom?
3 coisas que você vê. Olha ao redor, nomeie essas coisas, tá? Nomear. Vamos pôr computador, celular, tablet. Você vai nomear essas 3 coisas que você tá vendo. Nomear 2 coisas que você tá tocando. Mesa, caderno. E um som que você está ouvindo. Criança conversando. Então, prestar atenção nisso. Pra gente espairecer a cabeça, né? Tirar aquele turbilhão de pensamentos. Escrever sem organizar. Medos, tarefas, pensamentos, preocupações. Só escrevendo. Coloca no papel e pronto. Para esvaziar a cabeça mesmo. Vamos escolher também uma microação física, nada grande. Beber água, lavar o rosto, abrir a janela, arrumar só a cama, dar 10 passos. Por que arrumar só a cama? Porque vamos falar agora da parte do TDAH. Dentro do TDAH, a pessoa, ela olha e fala, meu Deus, eu não consigo fazer tudo isso. Mas ela vê tudo que tá ao redor em caos. E ela pausa pra não fazer nada. Não é preguiça, é uma desordem mesmo mental, então ela acaba se travando. E aí, pra organizar a mente no TDAH, você escolhe apenas uma coisa naquele dia e faz. O mais simples é arrumar a cama. Lavar o rosto, abrir a janela, arrumar só a cama e dar os 10 passos. E aí, você vai falar com você como se você estivesse falando com uma criança. Com alguém que você ama muito. Você está sobrecarregada, mas você está segura. Isso vai passar. Calma, vai passar. Tudo passa, não é? Seu cérebro precisa de tom de proteção. E agora a gente vai fazer uma rotina preventiva para diminuir essas crises. Manhã, luz natural no rosto 5 minutos. Abrir a janela todos os dias. O sol cientificamente é comprovado que é aquela vitamina D que a gente toma, ela ajuda contra a depressão, tá? Então, abrir a janela, olhar pro sol, gosto ou não gosto, mas é isso, é sair do preto e ir pra luz. Alongar os braços, respirar fundo, de manhã mesmo, na hora que você estiver lá olhando o sol, espreguiça, dá aquela respirada, uns 10 segundos, 6 vezes, pronto, já te acalma. Não acumular pensamentos durante o dia, tá bem? Anotar, comer em horários regulares, beber água. E à noite, desligar a tela, desligar o celular, pelo menos no mínimo 30 minutos antes de dormir. Deitou, celular longe. E também a vantagem para pôr o despertador também, celular longe. Por quê? Ele toca e você já levanta e já acabou. Não tem aqueles 30 segundos e vai empurrando. 30 segundos não, são 5 minutos, né? Banho morno e respiração lenta. Exaustão emocional. Não vem só do trabalho, ela vem de segurar tudo sozinho, de engolir sentimentos, de ser forte o tempo todo, de não pedir ajuda. Quando você vive muito tempo assim, o corpo começa a desligar aos poucos. Falta de motivação, irritação fácil, vontade de sumir, cansaço constante, sensação de vazio. Isso não é fraqueza, é o corpo pedindo cuidado. Agora a gente vai falar sobre a ansiedade e a depressão. Ansiedade não é só preocupação, é um estado constante de alerta. É o corpo sempre preparado para o pior. Depressão não é só tristeza, é perda de energia vital, é desligamento emocional, é sentir que nada faz sentido. Muitas pessoas vivem os dois juntos, mente acelerada, corpo esgotado. E o mais perigoso é quando a pessoa normaliza isso, quando acha que viver mal é normal. Não é. Então, você tem que procurar uma ajuda. Se você acha que você está passando sobre uma carga mental, ai, mas Alana, eu tenho vergonha de ir no psicólogo, eu tenho vergonha de falar da minha vida, das minhas emoções. Tem vergonha, amor? Não tem problema. Vai escondido. Não precisa contar pra ninguém que tu faz terapia. Ai, não quero ir no consultório, vai que alguém me pega lá online. Faz terapia online também, não tem mal. Ai, Alana, eu não queria que a pessoa me visse, que a pessoa soubesse quem eu sou. Liga e pede ajuda, fala com o psicólogo, fala assim, é só voz. Ele ouve tua voz, tu ouve a dele e pronto, ali você recebe ajuda, tá bem? Depressão. Na mente, pensamentos negativos constantes, sensação de vazio, como se nada fizesse sentido, culpa excessiva por tudo, dificuldade de tomar decisões simples, falta de concentração, memória fraca. Ideias de resistir à vida, nem sempre vontade de morrer, mas vontade de parar de existir, deixar de existir.
No emocional, tristeza sem motivo aparente, irritabilidade a explosões de raiva, sensação de solidão mesmo acompanhado, falta de prazer em coisas que antes gostava, apatia emocional, não sentir quase nada. No corpo, cansaço extremo mesmo dormindo, corpo pesado como se estivesse carregando um fardo, dores sem causa médica, clara, cabeça, costas, estômago, alteração no apetite, comer demais ou não ter fome, insônia ou dormir demais. No comportamento, isolamento, procrastinação extrema, dificuldade de levantar da cama, negligenciar autocuidado, falta de motivação até para coisas básicas. E deixa eu te dizer algo muito importante: depressão não é falta de fé. Se alguém na tua igreja pregou isso aí, não é, tá bom? Nem preguiça, nem ingratidão. É um estado do sistema nervoso em exaustão. Depressão é doença, tá bem? Agora eu vou falar sobre a ansiedade. Corpo sempre em estado de perigo. A gente que tem ansiedade, né, sente coração acelerado do nada, aperto no peito, falta de ar, sensação de desmaio, nó na garganta, tensão no pescoço e ombros. O corpo reage como se algo ruim fosse acontecer, mesmo quando não está. Pensamentos catastróficos automáticos. A mente cria cenários. E se der errado? E se falhar? E se eu adoecer? E se acontecer alguma coisa com a minha filha? Esse é o maior medo mesmo. Isso é extremo. Você não escolhe pensar isso. O cérebro dispara sozinho. Dificuldade para dormir ou dormir cansada. Mesmo deitada, a mente não cala. Pensamentos acelerados. Revive o dia, antecipa o amanhã. Quando dorme, acorda cansado, não sente descanso real. Sintomas físicos constantes. Ansiedade dá sintomas reais, tá bem? Somatório, somativo, algo assim. Diarreia, enjoo, tontura, tremores, suor frio, dor no estômago, formigamento. Muitos acham que estão com doença grave, é ansiedade. Que é muito grave também. Pensamentos repetitivos. Ruminação. Você fica preso em loop, mesma conversa, mesmo erro, mesma preocupação. Tirou 10, amor. Parabéns. Foi, mas tirou 10 pra você. Isso esgota a gente mentalmente. Sensação de estar sempre devendo algo. O ansioso sente culpa por descansar, culpa por não render, culpa por não ser suficiente, culpa até por existir cansada. Hipervigilância social. Você presta atenção em tom das pessoas, olhares, silêncio, mensagens não respondidas. Interpreta como rejeição, julgamento, abandono. Gente, nossa, eu sou fera em fazer isso. Se a pessoa me ignorar, eu já falo, pronto. Fala alguma coisa, eu não gosto de mim. Enfim, é o pensamento. Crise de ansiedade e pânico. Durante as crises, sensação de morte, medo de enlouquecer, perda de controle, sensação de não sou eu, mesmo sem risco real, solidão interna. Mesmo rodeada de gente, se sente incompreendida, sozinha por dentro, cansada de explicar o que sente. Exaustão constante, ansiedade cansa porque o cérebro não descansa, o corpo vive em tensão, o sistema nervoso nunca relaxa. Você vive cansada sem ter parado. Medo de enlouquecer ou perda de controle. Muitos ansiosos pensam, vou perder a cabeça, isso não vai passar, não vou aguentar. Me passa, sempre passa, mas passa, sempre passa. Ansiedade, maternidade, peso invisível. Se preocupa demais o tempo todo, antecipando perigos. Ama tanto que dói. E isso é verdade. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu recém descobri, né, que tem, que é o PHDA. A trava que muita gente sente de quem tem PHDA. Você quer fazer, você sabe o que precisa ser feito, você tem ideias, mas seu corpo não obedece. Minha cabeça, gente, o tanto de plano que eu tenho, o tanto de... Sabe, eu me considero hoje uma pessoa super inteligente, mas eu não consigo agir. Meu cérebro, ele fica ali dentro daquelas caixinhas, portinhas do Google e as janelinhas e não vai pra frente. Mas isso não é preguiça, é paralisia mental. O cérebro fica sobrecarregado sem conseguir organizar prioridades e entra em bloqueio. A pessoa se culpa, se chama de ser fraca, mas na verdade o sistema nervoso está saturado. O TDAH tem tanta coisa, gente, dentro dele que, olha, o tanto de coisa que eu pesquisei, que eu escrevi, sobre mim, sobre tudo. Mas eu vou resumir, porque senão a gente não vai terminar nunca mais isso aqui. O TDAH tem caos mental constante, procrastinação paralisante, explosões emocionais, irritabilidade, impaciência e tudo mais, dificuldade de foco,
Com certeza. Esse pra mim é o pior. Porque às vezes você acha que a gente tá prestando atenção, que a gente não tá. A gente tá pensando no que a gente vai comer, na coisa que a gente comeu, no que a gente gosta, no que a gente não gosta. Em 10 coisas ao mesmo tempo. E você acha que a gente tá te ouvindo, mas não tá, não tá. Problema com o tempo. A gente sempre se atrasa porque a gente acha que tá tudo certo e não tá. O horário, eu não sei explicar também, gente. É surreal. Desorganização externa e interna. Tudo bagunçado, você olha pra tudo bagunçado, você quer tudo arrumado, mas você não consegue. Aí que também aumenta a ansiedade e a depressão. Na verdade, às vezes a depressão e a ansiedade é escondida dentro do TDAH. Tá ali embutido, sabe? E aí a pessoa começa a tratar, que foi o meu caso, depressão e ansiedade. E o TDAH fica lá, escondidinho, de boa, suavão. Vai descobrir, é TDAH também. Autoestima ferida. TDAH anda de mãos dadas com ansiedade, depressão, burnout, pânico e exaustão crônica. Isso é fichinha. Cabeça na lua. A gente fica bem assim, ó. Pausa o olhar e vai ver. A gente tá imaginando a nossa vida dentro de uma casa que a gente não tem. Tá bem, filha. Obrigada. Tá bem. Daqui a pouco eu já te ajudo. Daqui a pouco a gente já brinca. Peraí. Em mães com TDAH, que é o meu caso, isso vira. Tô sempre cansada, desligada e me sentindo ausente. Isso agora que aconteceu nesse momento foi já subiu aqui um nervoso e eu, Deus, me ajuda, pai. E aí eu falei, vou desligar ali. Então, tá bem que você já pensou no destino? E aí ela foi lá sentar. Mas vai continuar conversando aí ao fundo. Cérebro mais rápido que a fala. Pensamentos em metralhadora. Às vezes a gente quer falar uma coisa e como a gente tá pensando em outra, a gente mistura tudo. Como é que eu coloquei aqui, né? Ideia A, como a gente pensa? Ideia A, ideia B, memória, emoção, plano, medo e outra ideia. O que for. São, não sei quanto cérebro tem que a gente tem aqui dentro, não, mas tem vários. Não é burrice, é processamento acelerado sem filtro, tá? Outra coisa, outra vantagem do TDAH, uma vantagem do TDAH é que a gente não tem filtro. Então, o povo fala que a gente é ignorante. Mas não é ignorância, é porque a gente não consegue ter o filtro, entendeu? A gente fala sem pensar, porque aí é normal. Eu nem sabia eu pensava que era coisa tipo, meu Deus, uma pessoa ignorante, né? Bruta, nossa, eu deveria pensar direitinho pra falar as coisas. Mas não, gente, o cérebro é tão rápido que a gente fala, assim, tipo, sabe, sai automático, depois que tu vai pensar. Falta de memória. Prazer, Dori. TDAH não apaga a memória antiga, ele falha em memória de curto prazo. Abrir o WhatsApp, esquecer por quê, botar o celular dentro da geladeira e largar lá, que isso conta psiquiatra e é isso, fui diagnosticado. Pensamento circular obsessivo, conversas, erros, coisas que devia ter dito, preocupações, situações futuras. Tenho, várias vezes eu fico com discussões na minha cabeça. Cansa o cérebro, gera ansiedade, insônia, dor de cabeça mental, sensação de esgotamento sem esforço físico. Dificuldade absurda de começar tarefas, não é falta de vontade. O cérebro com TDAH tem baixa dopamina basal. Então, sabe o que precisa fazer, quer fazer, mas não sente arranque. Parece que falta. Ignição emocional. Por isso que a gente toma, né, o Elvance, Venvance e outros remédios. Mas aqui é o Elvance. No Brasil eu não sei, mas eu tinha ouvido que parece que foi cancelado o Venvance e agora é outro nome. Ele aumenta a dopamina e noradrenalina. Hipersensibilidade emocional. A gente sente tudo em excesso. Rejeição, crítica, abandono, falta de reconhecimento. E aí vem também o chororô, a tristeza, a raiva, tudo em excesso. Cansaço crônico mental. Deixa eu procurar aqui, resumido. Vamos pra mais. Tem mais. Dificuldade em manter constância. Começa a animar, depois deixa lá, que foi o que eu ia fazer hoje com o YouTube. Hiperfoco destrutivo. Dificuldade em priorizar. Problema com dinheiro. Gente, isso aqui é super real. Compras por impulso, dificuldade em guardar, esquecer contas, pagar multa por atraso, gastar emocionalmente. Por quê? Dopamina rápida, alívio emocional. Sensação constante de inadequação. Viver em modo sobrevivência. Falar demais ou travar. Eu sou, no caso, falar demais, né?
vergonha silenciosa, não dar conta, esquecer coisas, atrasar, falhar em rotina simples, precisar de ajuda e se cobrar como se fosse neurotípica. Pensamentos tudo ou nada. Maternidade com TDAH é mais pesada. Você ama profundamente, mas sente culpa por cansaço, culpa por não brincar sempre, culpa por se irritar, culpa por se sentir sobrecarregada e quase nunca recebe descanso mental. Autossabotagem inconsciente. Quando algo começa a dar certo, você perde ritmo, se distrai, procrastina, muda de foco. Porque o cérebro tem medo de manter constância, de sustentar sucesso, de responsabilidade emocional. Identidade fragmentada. Você sente, eu sou muita coisa, mas ao mesmo tempo nada definido. Isso vem de muitas fases, muito interesse, muito poucas finalizações. Caos mental constante, eu falei, explosões emocionais, dificuldade de foco, problema com o tempo, desorganização externa. Não sei se gente, eu tô com cheio de papel aqui, já falei, acho que todos. TDAH é infinito, gente, por isso que eu tô meio perdida. Então, o que a gente deve fazer quando a mente vai estar em caos, né? A gente não precisa resolver a vida inteira, a gente pode começar bem pequeno, bem devagar, bem lento. Dormir melhor, respirar conscientemente, diminuir a autocobrança, organizar o dia em partes simples, pedir ajuda quando necessário. Cura emocional não é milagre, é processo diário. Se você se identificou com esse vídeo, né, eu quero que você saiba que você não está quebrado, você está sobrecarregado. Aqui no Pod Alana, a gente poda o que adoece a mente, né, para poder viver com mais leveza. Fica comigo, se inscreve no canal, você não precisa enfrentar isso sozinho. Se você está passando por alguma dessas situações, procure ajuda. Aqui em Portugal tem a linha do SNS psicólogo que pode te ajudar na hora. Se você tem pensamentos ruins, difíceis, procure ajuda. Se tem vergonha do seu colega, amigo, ligue pro SNS. No Brasil também tem a ligação, o número, tá? Eu só não vou saber dizer pra vocês, mas quem souber, comenta que é o número que pedir ajuda. Gente, pede ajuda nesse número, comenta no vídeo, tá bem? E em Portugal também, só colocar o número que vocês podem pedir ajuda, tá? Obrigada, beijos e olha, foi muito bom ter você aqui.